Bom, pessoal, a gente está iniciando hoje o nossa atividade pontuada 2. A atividade pontuada 2 continua sendo ou tendo enfoque na aplicação tipográfica. Dessa vez, vocês irão trabalhar com uma seleção tipográfica mais complexa e ela vai ser aplicada junto de um catálogo de exposição. Para isso, na próxima aula, a gente vai fazer uma análise de similares em catálogos físicos, que eu pretendo apresentar para vocês. E nesses catálogos físicos, a gente vai observar algumas características da seleção tipográfica em projetos editoriais de textos mais longos, textos e imagens. Então, a gente está falando de uma seleção tipográfica que é específica para o trabalho que envolve um projeto mais complexo, envolvendo tanto imagem quanto texto. Para esse catálogo de exposição hipotético, feito em ambiente acadêmico, a gente tem então um projeto que é hipotético, pensado para um catálogo de uma exposição do artista Marc Ferrer. Dentro do briefing que a gente tem para o projeto, a gente inicia esse projeto então fazendo uma pesquisa e um reconhecimento do tema e desse produto. Qual é o nosso produto? E isso é importante que a gente explore, Pensar que o produto do designer aqui é o catálogo. Então, o nosso ambiente de trabalho ou nosso ambiente projetual é o catálogo de exposição. Então, quando a gente pensa nesse produto, a gente tem que saber e ter em mente que ele tem uma série de especificidades. Especificidades que envolvem o público, Como é que o público de um catálogo, o leitor de um catálogo, se relaciona com esse produto? O catálogo tem uma relação com o espaço de exposição? Quando a gente chega a uma boa exposição e a gente tem o catálogo impresso disponível, ele nos orienta durante a exposição? Esse catálogo ele é levado para casa e depois ele é guardado para registro de informação também? Então, para esse início, para hoje, para a data de hoje dentro do briefing, a gente vai então trabalhar com uma pesquisa e reconhecimento do tema. O nosso tema é o Marc Ferrer. Aqui tem imagem, mas é o Marc Ferrer, importante fotógrafo do século XIX. Então, vocês vão fazer uma pesquisa sobre Marc Ferrer, conhecer tudo sobre esse fotógrafo, reconhecer o tema do nosso produto. Essa análise de similares, eu também deixo livre para que vocês já façam na aula de hoje. Então, essa análise de similares, ela pode ser feita a partir de catálogos de fotografia, de arte, de design, de arquitetura, de cinema. Esses são similares. A gente vai fazer uma análise juntos na semana que vem, mas já é importante que vocês façam pelo menos uma análise em catálogos digitais. Isso já vai ajudar bastante. Para agora é isso. O briefing continua, Depois a gente vai fazer uma escolha, aplicação da família pré-existente, enfim, tem uma série de outras atividades que a gente vai fazer ao longo desse projeto, que é um projeto grande, completo, e que vocês vão poder aprender e explorar muito a aplicação tipográfica. A gente vai falando aos poucos do briefing, então a gente vai explorando esse briefing a cada aula. Para a aula de hoje, a aula do dia 18 de julho, a aula dessa segunda, a gente vai se prender a reconhecer o tema do nosso produto, que é então o trabalho do fotógrafo Marc Ferrer. Então, esse é o briefing que a gente vai explorando aula a aula, tá? Então, aula a aula, a gente vai percebendo, por exemplo, quando a gente estiver na parte em que a gente já escolheu as fontes a serem usadas, a gente vai fazer uma análise, então, das fontes com serifa, aplicadas para textos corridos e mais longos,
sem serifa, para títulos, numeração, manchas tipográficas. A gente vai explorar muito a ideia de mancha tipográfica. A gente vai fazer uma análise, por exemplo, da utilização da tipografia para funções como título, numeração, destaques, legendas. Depois a gente vai observar a variação de tamanho de fonte, né, os pontos a serem usadas para resolver questões de ritmo, fluxo de texto, função. O uso do itálico, quando e por que o itálico é utilizado, né? Semi-bold, bold, uso da tipografia para destaque de caixas de texto, para o ritmo novamente, para a sinalização da informação. E uso de outros estilos para ornamentação. Então, a gente vai falar de estilos variados, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Light, extra bold, condensado. A gente poderia falar do black também. Enfim. A gente vai tratar também, nesse trabalho, de modos de alinhamento a serem utilizados para aplicação tipográfica. Esse é uma conversa à parte, assim, quando a gente está falando de editorial, e aqui eu deixo para a disciplina de tipografia, porque ela é totalmente voltada para o uso da letra. Então, é um tema que é explorado em tipografia, em estudo de tipografia. E aí a gente vai falar dos tipos variados de alinhamento e como é que a palavra reflete ou sofre essa influência do alinhamento das caixas de texto. Vamos falar de uso de tabulação para sumário, que é importantíssimo e tem total a ver com a maneira com que a tipografia está sendo aplicada. E aí aqui a gente tem um cronograma de atividades, turma. Para hoje, dia 18, então, como eu falei, a gente vai fazer uma pesquisa sobre o tema, o conteúdo, né? A gente vai abrir aqui o conteúdo para vocês darem uma olhada. E os similares. Similares, vocês estão livres para fazer similares digitais, de catálogos, como eu falei, de fotografia, de arte, de design, de cinema. Mas na próxima aula a gente vai fazer uma análise com catálogos físicos que eu vou trazer para a aula para a gente explorar. Então, estamos aqui no dia 18, turma, tá? Vamos pesquisar sobre esse tema? Vamos conhecer o Marc Ferrer, que é o tema do nosso produto? Então, vamos lá.